Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Cavani e eu estou fazendo esse vídeo aqui porque muitas pessoas deram muitas respostas nas minhas postagens do Mais à Direita sobre o fato de não ir votar. Bem, em 2015, a lei do voto impresso foi vetada pela Dilma. O Congresso derrubou o veto. Ok? Aprovaram o voto impresso. Aí o TSE falou que não tinha recurso para poder implantar o voto impresso. A Câmara dos Deputados e o Senado liberaram esse recurso. Aí o TSE me passa um orçamento astronômico dizendo que só 5% das urnas iam ser com voto impresso. E depois falaram que não tinha empresa para fazer isso, mas 5% ia ser. Então, como não tinha empresa? Aí foi para o STF, os ministros da Suprema Corte, e um advogado acabou com eles. Que indica quais são as instituições competentes a participar do processo antecipado de fiscalização e auditoria dos programas de computador que compõem a urna. Dentre essas instituições está o Supremo Tribunal Federal e também está o Departamento de Polícia Federal, dentro do qual os peritos criminais federais com especialização em informática são aqueles que têm habilidade para interferir. E o fizeram. Participaram do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. Teste esse que foi composto, talvez, pelos maiores nomes da computação do Brasil. E o resultado foi que esses profissionais conseguiram, sim, encontrar diversos vícios, diversas falhas no sistema eletrônico de votação. A título de exemplo, conseguiram esses profissionais fazerem ataques ao sistema de inicialização da urna. Conseguiram gerar um boletim de urna falso. Conseguiram também obter a chave criptográfica da urna. Conseguiram ainda, e o que é mais grave, recuperar a ordem do RDV, que é o Registro Digital do Voto, e é o que garante o sigilo do voto. E, portanto, conseguiram identificar qual era o primeiro, o segundo, o terceiro voto de cada um dos eleitores. Senhor presidente, depois de uma semana de testes intensivos, nenhuma falha nas urnas foi encontrada. Então, eu queria apenas que Vossa Excelência, se pudesse, esclarecesse que tipo de teste é esse que foi feito e quando foi feito, sob os auspícios de quem, a pedido de quem e como é que isto foi divulgado. Eu queria apenas esclarecer que há menos de um mês foi realizado o último teste. Isso. Todos os processos eleitorais são feitos. E eu queria saber se foi nesse teste que o Teste de 2017 e de 2016. Ah, sim. Agora, principalmente foi encontrado na tribuna é um dever do advogado. Pelo grupo G4, que é o grupo do advogado Peixinho, do perito Peixinho, pelo grupo também do professor Diego Aranha, da Unicamp, e também pelo grupo do professor Dourado Rezende. A afirmação que está sendo feita da tribuna é muito séria. O questionamento do realmente. ministro Lewandowski, exatamente porque talvez as pessoas não saibam que estes testes são feitos a cada período, publicamente, com chamamento público e dado à pública, inclusive, todas as informações relativas, mas Vossa Excelência continue e eu darei o interregno do questionamento. Obrigado, e apenas em resposta ao questionamento, o relatório a que me refiro é o relatório mencionado pelo ministro Gilmar Mendes e que está disponível no site do TSE. A minha indagação, o último reteste feito é de 2018? Esses 2017. 2017. 2016, 2009, 10, 16 e 17. Mas, a despeito de tudo isso, os peritos criminais não estão aqui para um retrocesso. Os peritos criminais reconhecem, com certeza, os grandes avanços que foram conquistados pela urna eletrônica. E é bom que fique bastante claro que a impressão do registro de voto não é um adeus ao voto eletrônico.
voto eletrônico permanece sendo um voto eletrônico, apenas com mais um mecanismo de auditoria. E aí é importante trazer quais são os 3 principais pontos que são indicados como as auditorias possíveis e viáveis em uma situação como essa. Indica os técnicos responsáveis pela elaboração do sistema que o RDV seria o registro digital do voto, seria um mecanismo para se apurar, se embaralhar os votos e se apurar a quantidade de votos. É bem verdade, mas esse sistema, o RDV, apenas permite apurar se foi adicionado ou excluído algum voto, e não se o voto foi registrado devidamente como o eleitor confirmou no momento que apertou o botão. O boletim de urna, do mesmo modo, ele permite sim uma auditoria, mas ele permite a auditoria da conferência conquistada escrito no boletim de urna com os resultados que foram apresentados no site do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ele não permite, novamente, se verificar se o voto foi registrado de maneira adequada. E, por fim, a votação paralela, que resolveria essa situação que apresento, que seria o ato de se pegar algumas urnas no dia da eleição e fazer a simulação de uma votação para se verificar se a urna registrou adequadamente os votos. Elas, segundo informações do professor Pedro Dourado Rezende, na audiência pública realizada no Congresso Nacional, não seriam suficientes para isso, porque qualquer programador com pouco tempo e poucas linhas no código-fonte conseguiria programar o sistema para que ele identificasse que o registro biométrico está sendo dispensado com um percentual acima do normal e para que, portanto, os vícios não surgissem nesse teste. Então, o professor, não vou ler por conta dos 8 minutos que me foram limitados, qual é o posicionamento do professor. E indica ainda o professor Diego Aranha, que existe ainda a possibilidade de fraude interna. O que está a se dizer aqui é que a democracia de um país não pode estar sujeita ao controle de alguns poucos técnicos que têm acesso ao código-fonte e também às chaves criptográficas. É necessário haver um controle do controlador. Garantir a auditoria ao próprio sistema eletrônico que se pretende ver se está sendo fraudado ou não, é garantir ao fraudador fraudar a própria auditoria. Então, a impressão do voto, ele permitirá que, em eventual situação de dúvida a respeito da rigidez do processo de escrutínio, possa haver efetivamente uma auditoria. E em relação a algumas das preocupações que foram trazidas pela Procuradora-Geral, várias delas já foram respondidas por uma resolução que veio a ser editada posteriormente pelo TSE, que é a Resolução 23.521, que dispõe, inclusive, como funcionaria no caso de a urna dar um problema, a impressora travar. Dispõe a resolução que existirá também uma impressora de contingência, haverá um lacramento sem contato humano para que essa impressora possa ser substituída. Também em relação ao argumento de que deficientes visuais não teriam como verificar o voto impresso, foi editado também em 2017 a Resolução 23.554 pelo TSE, que dispõe que o deficiente visual poderá ser acompanhado de uma pessoa de sua confiança. Sobre o risco também de que, durante uma pane da impressora, o fiscal de urna poderia chegar e ver qual é o voto daquela pessoa que está dentro da cabine, esse argumento também não me parece bastante plausível, tendo em vista que a urna eletrônica também pode travar com a sua tela congelada e também um fiscal de urna teria que entrar para trocar pela urna de contingência. O Brasil, excelentíssimos ministros, é o último país que ainda adota o sistema DRE sem o VivPAD. O VivPAD é exatamente isso que nós estamos falando, que é a impressão do registro. Países que em algum momento já adotaram o sistema que hoje adotamos, já o abandonaram. A título de exemplo, Alemanha, Bélgica, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Rússia, Índia, Estados Unidos, Canadá e México. Por fim, excelências, utilizaria aqui mais uma vez a fala do professor Diego Aranha, que o ministro Gilmar mencionou, quando se trata dos argumentos de preço de viabilidade temporal. E aí eu vou tomar a liberdade de ler nesses meus últimos minutos. Diz o professor: é inegociável a existência de um registro físico para fins de transparência. Em situações de vitórias cada vez mais apertadas, não se pode ter dúvida sobre o resultado correto das apurações. Sobre a questão orçamentária, eu gostaria de finalizar dizendo que a possibilidade de auditoria de uma eleição não deveria ter preço. Esse é o requisito de qualquer eleição, provar para os participantes que o resultado é acurado e honesto. Isso não deveria ser negociável. A discussão, se não é possível acomodar no sistema atual brasileiro, para que ele possa ser transparente, inverte completamente a sequência lógica das coisas. Transparência é um requisito. E ainda em relação ao preço,
São vários os exemplos que podem ser encontrados na rede mundial de computadores de gastos semelhantes com coisas que, acredito eu, não tragam tantos benefícios à democracia do país. A título de exemplo, o governo federal gastou 800 milhões de reais em publicidade no ano de 2017. O valor estimado para a impressão do voto, é de 2 bilhões de reais. Por fim, inexiste inconstitucionalidade no dispositivo. O dispositivo, a nosso ver, apenas torna mais constitucional o estado de coisas constitucional que já existe, e é nesse sentido que os peritos criminais federais requerem que seja julgado improcedente os pedidos da inicial. Agradeço a atenção de todos. Pois ponto a ponto que as urnas podem ser fraudadas facilmente. E resultado, vocês sabem, agora nem os 5% mais, depois de 70 anos, eles estão dizendo agora que é inconstitucional ter cédula, imprimir voto, é inconstitucional. Então as outras, todas as eleições foram inconstitucionais. Aí depois dessa decisão do STF de não ter mais voto impresso, a Marina Silva encostou no Bolsonaro. Não estou dizendo que o Bolsonaro vai ser o salvador da pátria, mas era o primeiro. Todo mundo sabe disso. E a Marina disparou, né? Chegou perto dele. Por que será? Pois bem, aí a Joyce vem me falar: vou querer meu voto em cédula. Que tem a cédula lá do lado da... Como chama? Do lado da urna lá. Tem a cédula. Na seção que você vota tem a cédula lá, caso a urna dê algum piti lá, dê um apagão, alguma coisa, tem a cédula para você votar na urna como era antigamente. Tudo bem, ela quer que você exija seu voto em cédula. Você acha mesmo que alguém vai deixar com a urna funcionando? Alguém vai deixar você votar em cédula? Não vai. Não vai mesmo deixar você votar em cédula. Aí tinha uma campanha no Face falando do voto nulo. Ah, vão anular. Aí me aparece um pré-candidato a deputado falando que voto nulo não cancela as eleições. Não cancela mesmo, gente. Voto nulo não cancela as eleições. Você vai estar lá. Ninguém vai saber se você votou nulo, se você votou branco, o que você votou. Ninguém vai saber. O voto é secreto. Então eles podem falar que você que votou nulo, votou na Marina, votou no Ciro Gomes, votou no que quiser. Eles falam o que eles quiserem. Porque já está tudo programado ali para quem vai ser eleito. E com a margem pequena, como sempre, né? Agora eu te pergunto, o que precisa para se fazer uma eleição? Precisa de candidato, primeira coisa, né? E precisa de eleitor. Alguém já viu alguma vez uma eleição sem eleitor? Eu nunca vi, isso não existe. Eleição sem eleitor. Se você não comparecer, como que eles vão falar que você votou nulo, ou votou branco, ou votou em fulano, ou votou em cicrano? Não tem como. Aí, me falaram assim, mas na Venezuela, 46% da população só foi votar e o Maduro foi eleito. Só que na Venezuela, o voto não é obrigatório. Então foi a única coisa que eles fizeram, que eles deram um tiro no pé, para a população poder reagir. Que aqui o voto é obrigatório. E se mais de 57% não comparecer às eleições, vai dar um rolo grande, porque se é obrigatório, como é que mais de 57% das pessoas não foram votar? Aí vieram me falar assim, mas isso é coisa da esquerda, que se você não for votar, vão eleger o candidato deles lá e com pouca margem você
consegue eleger um candidato, então a esquerda está fazendo essa campanha aí de anular o voto para eleger o candidato dele. Cara, é muita burrice falar isso hoje em dia. Antes eu até concordava, antes dessa decisão do STF aí, eu até concordava com isso, mas hoje é muita burrice. Depois dessa decisão aí, já está comprovado em vários vídeos na internet dizendo aí que as urnas são fraudáveis. Então, como é que você, anulando um voto, você vai eleger o candidato deles, se ele já está eleito? Como é que você, não indo votar, você vai eleger o candidato deles? Se ele já está escolhido, já está lá programado para ele ser candidato. Você vai lá dar seu voto, vai trocar, vai pro candidato deles de qualquer jeito. Se você anular seu voto, vai dar na mesma. Vai dar tudo na mesma. Então, não é burrice não ir votar. Você indo votar, você só vai legitimar a fraude deles. Só isso que você vai fazer. Se você dá seu voto pro Bolsonaro, por exemplo, e chega na hora, eles trocam o voto e manda pro Ciro Gomes ou pra Marina Silva ou para quem quer que seja que eles vão pôr lá. Se eles trocam, que diferença faz você ir lá? Me explica. Qual a diferença? Se você não tem uma prova ali escrita que você votou naquele candidato, seu voto foi para aquele candidato e foi apurado o seu voto para aquele candidato. Que diferença isso faz? Nenhuma, né? Não faz nenhuma diferença. Então, gente, para meus candidatos seriam ou o Bolsonaro ou o Amoedo. O Bolsonaro me desanimou um pouco quando ele disse que não queria cortar os privilégios dos deputados, mas ainda assim um dos dois ainda tem que dar uma estudada se eu fosse votar. Se eu fosse, mas como eu não vou, então nenhum dos dois. Bom, galera, é isso. Era só para dar minha opinião aqui, por causa de algumas respostas aí nas minhas postagens. Fica aí o vídeo. Espero que vocês gostem. Não gostar também, eu não sou candidato a nada, então não tô nem aí. Mas era só para me explicar mesmo para essas pessoas que responderam as minhas postagens aí. Valeu, um abraço, até a próxima.